servos, eu posso dizer que você é servo de Deus, levita na casa de Deus, é aquele que serve, não é apenas que canta e que toca, é aquele que serve na casa do Senhor. Amém? Então, o que nós aprendemos no vídeo anterior é que primeiro vem o quê? O serviço. Servir na casa de Deus, servir no tabernáculo do Senhor, fazer menção da palavra de Deus, entrar no coração o ministério que Deus te deu, entrar no coração qual é a visão daquele ministério que Deus te deu. Eu me lembro muito bem que quando entrei no ministério para valer, eu não tinha nenhuma pretensão de ser full time, não é? Hoje eu sou full time na igreja, mas jamais vinha no meu coração ser full time na igreja. Então eu tenho um testemunho muito breve que eu posso contar aqui, que eu trabalhava numa empresa e estava já ganhando dinheiro naquela empresa. E justamente no tempo, resumindo aqui, justamente no tempo que eu estava ganhando muito bem, eu fui de office boy daquela empresa. Tentei ser vendedor, não fui um péssimo vendedor, mas eu cheguei, eu tinha uma confiabilidade tão grande no chefe da empresa que eu cheguei a ser gerente financeiro daquela empresa. Quando eu recebi esse cargo de gerente financeiro daquela empresa, Deus me chamou para o ministério. Foi uma pegadinha de Deus na minha vida e foi assim algo, aí eu tinha que saber pegar ou largar, né? E, na verdade, quando eu era jovem, eu tinha isso no coração, mas passou-se um tempo, depois fui esfriando, dizendo assim, não. Então, acho que Deus disse assim, eu vou dar um tempo, certo? Ele vai ter que esperar. Então, eu tive que esperar um tempo e depois de longos anos é que Deus veio me chamar, justamente daquilo que eu já estava até esquecendo da promessa. Às vezes nós esquecemos da promessa, é verdade, mas Deus não se esquece. E justamente quando eu estava tranquilo, descansando, achando que eu estaria, por conta daquela empresa, tendo um cargo de confiança, assim, algo de uma carreira de sucesso, Deus me chama para o ministério e eu ouvi a voz de Deus e eu tive que largar. Poxa vida, aí você pergunta, mas pastor, como é que foi isso? Como é que foi depois? Olha, Deus fez tudo. Deus, para dizer a verdade, nunca faltou nada. Deus prosperou de uma maneira sobrenatural. E por incrível que pareça, Deus estava me tirando daquele lugar, sabe por quê? Porque depois de um ano, eu saindo daquela empresa, estando na igreja, né? Aquela empresa faliu. Aquela empresa faliu. Então eu pude observar a mão e o cuidado de Deus na minha vida. E eu queria dizer para você que nós fomos escolhidos. Diga, eu sou escolhido. Então, se eu sou escolhido, eu sou servo de Deus para que eu possa pegar esse talento e empregar esse talento na casa de Deus. Às vezes você pode ser um evangelista, você quer ser evangelista na igreja, você quer ser diretor de música na igreja, você tem um sonho, né, ou seja, tantos sonhos que Deus colocou na sua vida, que faz parte do seu chamado. Primeiro sirva ao Senhor no ministério, veja o que Deus está querendo fazer com você, tratar do seu coração nesse ministério, para depois vir o ofício. A palavra do Senhor declara que o segundo tabernáculo ordenado por Deus foi através do servo Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 1, Davi já morava no palácio. Eu não vou falar sobre o texto todo aqui, mas o verso 1 do capítulo 7 de 2 Samuel, a palavra do Senhor declara aqui que Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os inimigos ao redor, por conta das guerras e etc. Ele era rei. Mas aí um dia, Davi teve um desejo no coração. Era como se estivesse dizendo, eu vou só contextualizar aqui a palavra. Davi começou a entender que deveria ter uma troca. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo revelar. Davi estava ansioso pela casa de Deus, ansioso para ver a bênção de Deus na sua vida, a ponto de dizer, a Arca da Aliança ela não pode ficar lá fora. A Arca da Aliança não pode ficar lá no quintal, ou a Arca da Aliança não pode ficar lá fora, lá no arraial. Ou seja, o templo está sendo mais bonito do que a própria, ou seja, o lugar onde a arca está, onde a presença de Deus
está simbolizando. Então, a partir do verso 6 do capítulo 2, do capítulo 7 de 2 Samuel, ele diz assim: não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Isso Deus falando. Tenho ido de uma tenda para outra. É esse o texto que me toca. De um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel: por que você não me construiu um templo de cedro? Então Davi recebeu de Deus a visão de um tabernáculo. Salomão depois construiu esse tabernáculo, né? Davi teve a visão e Salomão construiu essa visão. Então, nós temos que descrever uma coisa aqui. O nosso coração precisa estar primeiro no serviço. E quando Davi percebeu que ele servia tanto a casa de Deus, ele construiu um palácio, porque ele era rei, construiu um palácio maravilhoso, excelente. Então ele disse assim: obviamente, se eu construir um palácio para mim, eu preciso também construir um palácio para o meu rei. Que pode dar glória a Deus por isso. Olha só o coração de Davi, porque o coração de Davi era um coração de servo. Então, do que adianta ele estar num palácio maravilhoso, palácio cheio de pompa, cheio de tantas coisas maravilhosas para ele, e a Arca da Aliança está fora. Então ele disse assim: eu vou construir um palácio para o meu Deus. E a palavra do Senhor declara que foi algo sobrenatural, foi algo maravilhoso, foi uma coisa assim incrível, a construção desse templo, do templo de Salomão. Eu sou o templo, a palavra do Senhor declara que eu sou hoje o templo onde habita Deus. Então todo o meu talento, querido levita, querido adorador, toda a minha voz que é empregada no culto, certo? Que está sendo ecoada em todas as reuniões, eu preciso cuidar dele, eu preciso cuidar das minhas mãos para tocar um instrumento, eu preciso estudar esse instrumento na casa de Deus. Foi o ofício que Deus me deu através do serviço, eu preciso fazer com esmero, eu preciso fazer com exatidão, com aquilo que Deus mais gosta. Porque eu sou a casa de Deus, o palácio de Deus sou eu. Enquanto eu estou servindo a casa de Deus e eu tenho um instrumento na minha mão, seja lá qual for, eu preciso dizer: eu sou a casa do Senhor, eu preciso cuidar dessa casa, eu preciso ter a minha mentalidade santificada, o meu coração quebrantado, e Deus não vai desprezar. Agora, há um texto da palavra de Deus que é muito interessante. Atos capítulo 17, verso 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E 1 Coríntios 6, 19 diz: não sabeis que o vosso corpo é templo, né, do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então Deus disse anteriormente o seguinte, lá em 2 Samuel 7,7: por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel? Aí ele diz assim: por que você não me construiu um templo de cedro? Por que templo de cedro? Templo de madeira. Você está falando de templo de madeira. Então, uma vez que ele diz que diz não habitar em templos formados por mãos humanas, lógico, o templo dele foi formado por suas mãos e não de nós mesmos. Ou seja, eu sou o templo onde habita Deus. E Deus quer formar em nós a sua identidade como templo. Então, nesse momento que eu tenho a consciência formada de que eu sou o templo onde habita Deus, o que vai acontecer? Aí os meus talentos que serão empregados na casa do Senhor terão o seu objetivo, terão o seu propósito. Então, aquele propósito de você tocar, de você cantar, de você ser ministro de louvor, de você ser ministro de adoração na casa de Deus, ele só fará sentido no momento em que você começar a dizer: eu sou esse templo onde habita Deus. É tudo que Deus quer, gente, é habitar aqui dentro de mim. Tudo que Davi começou a perceber, Deus está dizendo: Davi, você mora num palácio. Você mora no palácio. Então faça um palácio para mim. Davi começou a entender. Davi começou a entender perfeitamente que a Arca da Aliança precisava estar em seu coração. Não é? Então tudo que Deus começou a falar,
tudo que Deus começou a revelar na vida de Davi, hoje faz sentido. Eu sou o templo onde habita Deus. E a visão de adoração e de louvor e de adoração na igreja precisa ter esse sentido. Interessante que quando o templo do Senhor, o templo de Salomão foi construído, finalzinho, quando começou a ser inaugurado, a Bíblia declara que a glória de Deus foi tão grande, foi tão maravilhosa, foi tão incrível, a glória de Deus encheu o templo que nem os sacerdotes puderam entrar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se importa com o templo que sou eu e você. No momento em que eu sirvo a sua casa, no momento que eu tenho um coração de servo, um coração de Davi, não é? A palavra do Senhor declara que Davi era o homem segundo o coração de Deus, era um servo de excelência, serviu primeiro para depois ser honrado. Então, querido, Deus está dizendo para você, sirva no meu tabernáculo, sirva no meu ministério, sirva com humildade, sirva com os padrões que eu estabeleci, sirva com a minha palavra, sirva com o tempo de oração, sirva com o tempo de adoração genuíno, coração sincero, que Deus não vai desprezar, e depois eu farei de você o melhor guitarrista, eu farei de você o melhor ministro de louvor da casa, eu farei de você o melhor, porque Deus também quer o melhor para a sua casa. Que Deus abençoe sua vida, que você possa entender esse recado do céu e que você jamais possa se esquecer de adorar o Senhor enquanto você viver. Que você nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça de ter a humildade de saber que Deus te plantou no lugar. E você, querido, você é servo do altar, você serve o seu sacerdócio. Você é obediente ao seu ministério e Deus lá na frente vai te honrar e você verá um futuro maravilhoso, tanto para você, para a sua família e para a sua geração. Que Deus abençoe você, que você possa cumprir todos os requisitos que Deus te ordenou nessa caminhada ministerial. Essa é a visão que Deus quer ampliar em todo o Brasil. Deus abençoe sua vida.